Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Hoje, dia 23 de outubro de 2020, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Até aqui, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos deu livramento. Até aqui a misericórdia do Senhor é causa de nós não sermos consumidos. E a cada momento é uma oportunidade. A cada manhã é uma oportunidade. Enquanto há vida, há esperança. E nós precisamos aproveitar de todos os momentos para poder glorificar a Deus. Para poder nos envolver cada vez mais com a obra do Senhor. Que o Senhor venha colocar em nós esse desejo no coração de viver uma vida intensa, viver uma vida profunda para Ele. E diante desta oportunidade eu quero mais uma vez compartilhar algo de Deus para a sua vida e para a minha vida, para as nossas vidas. Há 2 dias atrás nós falámos sobre o culto, como deve ser o culto, a forma que Deus exige, os elementos importantes dentro do culto. E hoje eu quero falar também de um tema importante e relevante em nossos dias, sobre o louvor e a adoração. O louvor e a adoração é um tema ou uma área que tem sido das mais corrompidas em nossos dias. O que nós temos visto é, sem dúvida, um invertimento das coisas de Deus, um invertimento das coisas espirituais, um invertimento do certo pelo errado, da verdade pela mentira. Então, o louvor e a adoração é, de facto, uma das áreas mais corrompidas em nossos dias, onde nós vemos claramente uma adoração aparentemente piedosa, uma adoração aparentemente bonita, agradável aos olhos dos fiéis, aos olhos da congregação, aos olhos da assembleia, aos olhos do homem, mas totalmente contrário com aquilo que as Escrituras exigem, totalmente contrário àquilo que Deus requer, totalmente reprovada por Deus. O que nós temos visto nestes dias, muitas das vezes, não é adoração, mas é a celebração da carne. Nós vemos a música, ou nós temos nestes dias a música gospel, a música evangélica, ela virou barganha, ela virou um mercado de lucrar, um mercado de fazer dinheiro, um mercado de mercenários. Virou então um mercado prostituto, onde de facto tem muitas melodias bonitas, onde de facto tem muitas músicas atraentes, onde de facto tem muitas músicas atrativas, porém poucas delas são bíblicas, poucas delas revelam quem Deus é, poucas delas mostram a reverência e o temor que Deus exige. Onde as músicas, as letras, o louvor, ele se torna antropocêntrico. O que é então antropocêntrico? O que é então um louvor antropocêntrico? O louvor antropocêntrico, querido, é quando nós tiramos a pessoa de Deus do centro do louvor, do centro da letra, do centro da música, para colocar então agora o homem, o eu, o ego, os sonhos, os projetos, os planos, a vontade do homem. Logo então a música, a letra, o louvor, ele não é centrado em Deus, de quem Deus é, nas suas obras, na sua natureza, mas sim daquilo que é o homem. Então eu tiro Deus do centro do louvor e coloco o homem. Isso é um louvor antropocêntrico. É quando eu inverto as coisas. Sendo que o louvor é para Deus, eu tiro Deus do centro e coloco o homem. Eu tiro Deus do trono e coloco o homem. Isso é um louvor antropocêntrico. Então veja, a letra, a melodia, o ritmo, as músicas, os instrumentos, parece que nestes dias ele tem somente uma finalidade de mexer com a emoção do povo.
de satisfazer ou de dar ao povo aquilo que eles querem, de satisfazer o seu eu, de satisfazer a sua carne, de satisfazer o seu ego. São letras, são músicas que têm de facto atingido números de visualizações avassaladoras, assustadoras, que têm atraído seguidores e fãs de todo o planeta Terra, de todo o mundo, e que ao mesmo tempo estão enriquecendo os músicos, que estão enriquecendo aqueles que se declaram levitas, aqueles que se declaram adoradores. Eles estão aparentemente ter então grande sucesso do mundo, estão aparentemente tendo então uma grande fama, um grande reconhecimento, porém, e Deus, onde fica? Onde fica Deus nisso tudo, nesse contexto todo? Então vejam, há uma pergunta que todos nós precisamos nos perguntar a nós próprios, todos nós precisamos nos questionar, todos nós precisamos nos examinar em relação a isso. Qual a verdadeira motivação dessas melodias? Qual a verdadeira motivação de cantar? Qual a verdadeira motivação dessas músicas, dessas letras? Qual a verdadeira motivação desses cantores? Será mesmo Deus? Será Deus a motivação? Será mesmo Deus a motivação das letras, das músicas, de tudo aquilo que é feito? Primeiro, queridos, nós precisamos entender o que de facto é o louvor. Nós precisamos entender isso, para que fique claro. Precisamos entender o que é de facto o louvor. Então veja, o louvor da língua hebraica, algumas traduções quer dizer elogio, elogiar, homenagear, reverenciar, ou se inclinar, ou cair diante, ou prostrar-se. Então veja, dentro desta definição daquilo que é o louvor em hebraico, nós podemos entender que o louvor, a adoração, ela é direcionada, ela é centrada para alguém. E esse alguém não é o homem, mas esse alguém é Deus, absolutamente Deus. Veja, não é o homem que tem que ser elogiado, não é o homem que tem que ser reconhecido, mas é Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Altíssimo que tem que ser elogiado, é Deus que tem que ser adorado. É Deus que tem, é Deus que deve, é Deus que tem que ser elogiado. Então veja, o louvor, ele é um dos principais métodos que o grande eu sou, que Deus escolheu para receber a sua glória. Porém, a letra, o conteúdo, vai ditar se Deus aceita ou não esse louvor. Porque Deus, ele é santo, Deus, ele é sem mácula, Deus, ele é separado, Deus, ele é sem falhas. E Deus, ele requer verdade, ele requer ser adorado conforme ele próprio exigiu, conforme a sua santa vontade. Então, isso quer dizer que a letra da música, ela é super importante. Isso quer dizer que a letra do louvor é importantíssima. E a letra, ela vai mostrar se o meu louvor é bíblico ou não. Se o meu louvor é agradável aos olhos de Deus ou não. Então, veja, como eu posso saber isso? Como posso saber qual a base que Deus nos deixou? Mais uma vez, nós precisamos ir para onde? Para as Escrituras Sagradas. Deus, na sua infinita misericórdia, Deus fez com que a sua palavra viesse até nós. Então hoje nós temos acesso, pela misericórdia e pela graça de Deus, nós temos acesso às Escrituras Sagradas, à palavra de Deus, que por meio de homens e mulheres que padeceram, que morreram por essa palavra, Deus aprova o Senhor guardar a sua palavra para que nós pudéssemos ter acesso a essa palavra. Então, qual a base que Deus nos deixou? A sua palavra, as Escrituras Sagradas. Então a base para tudo isto é as
Escrituras. O modelo então a ser seguido é a palavra de Deus. Então veja, nós temos os salmos, que é então o hinário de Israel. Lá contém todos os cânticos, todos os cantores de Israel. Por exemplo, nós temos o Salmo 1, nós temos o Salmo 150, são hinos que eram cantados pelo povo de Israel, pelos hebreus. Então nós temos sim referências dentro da Bíblia como devem ser então nossos louvores. A pergunta é qual o teor e o conteúdo desses salmos? 70%, meu irmão e irmã, dos salmos descrevem absolutamente quem é Deus, aquilo que Deus faz. Então, veja, o louvor do povo de Israel, o louvor dos hebreus, os cânticos dos salmos, o centro é completamente Deus, é absolutamente Deus. O exemplo disso é, olha, ele descreve a grandeza de Deus, ele descreve que Deus tem que ser adorado, ele vai descrever as suas obras. Então, o livro dos Salmos está descrito, está narrado tudo aquilo que o nosso louvor, tudo aquilo que as nossas letras precisam ter. Porque tudo isso aponta claramente para Deus. Logo, o louvor vai se tornar teocêntrico. O que é teocêntrico? É Deus no centro do louvor. É Deus no centro da letra. É Deus no centro da adoração. Porque esse louvor, ele vai falar dos atributos de Deus. Se nós queremos aprender sobre quem é Deus, sobre os seus atributos, então nós podemos ir para o livro de Salmos, para o livro de Jó, porque ali narra quem é Deus. Ali narra as suas grandiosíssimas obras. Então a pergunta é o que nós precisamos cantar ou o que nós temos que cantar para que o nosso louvor, para que a nossa letra, para que a nossa música ela seja bíblica. Veja, quando eu me aproximo de Deus, quando eu vou à presença de Deus, quando eu busco quem é Deus, busco conhecer mais, busco me aprofundar mais quem de facto Ele é, eu passo então agora a o adorar naturalmente de forma correta, porque eu vou louvar com conhecimento, porque eu vou louvar com entendimento, porque eu vou louvar, porque eu sei quem Ele é. Então logo o meu louvor ele se torna um louvor, não um louvor ignorante, não um louvor onde existe cegueira espiritual, mas um louvor com conhecimento, porque eu sei quem Ele é, porque eu conheço a sua natureza, porque eu conheço as suas obras, porque eu sei quem é Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Deus. Então, na presença de Deus, quando eu me derramo diante de Deus, quando eu busco me aprofundar em conhecer mais de Deus, ali então eu vou conhecer o seu amor, a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua justiça, a sua retidão, as suas obras, a sua graça, o seu poder, o seu reino, a sua majestade, o seu senhorio, o seu domínio. Então, alinhado com esse entendimento, eu cantarei isso, eu proclamarei isso, eu declararei isso, porém não só de lábios, não só de canção, mas também com a minha vida, também no meu estilo de vida, na minha conduta diária, no meu testemunho diário, porque isso vai ditar quem de fato é verdadeiro adorador, que vai adorar a Deus, não só de lábios, mas em verdade, na prática, nas obras, no seu estilo de vida, na sua conduta diária. Então, quando os atributos de Deus, queridos, são cantados, quando as suas obras são cantadas, então isso evidencia que o povo está verdadeiramente adorando e louvando a Deus da maneira correta, na maneira bíblica, na maneira que Deus exige. Então o louvor, ele é sobre Deus, a adoração é sobre Deus, é sobre quem Ele é sobre a sua natureza, é sobre a sua supremacia, é sobre a sua soberania. Então o louvor ele tem que ser cristocêntrico.
Se nós queremos louvar verdadeiramente, então nós devemos louvar a cruz, nós devemos cantar acerca da cruz, nós devemos cantar acerca dos atributos de Deus, nós devemos cantar a Escritura, nós devemos cantar o Evangelho. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele estava sendo então atacado pelo gnosticismo, e Paulo ele chega para a liderança, para a igreja, para os presbíteros e disse-lhes, para eles cantarem a doutrina, cantem a doutrina. Olha o que ele diz em Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus habita em vós, entoando e cantando entre vós salmos, hinos e cânticos de louvor. Ou seja, ele estava dizendo, olha, cantem doutrina, cantem expiação, cantem justificação, cantem a adoção, cantem o Evangelho, cantem acerca do sangue da reconciliação, cantem acerca do ministério da cruz, do ministério da nova aliança entre Deus e o homem, por meio de Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Então, meu irmão e minha mãe, em nome de Jesus, o louvor, ele tem esse propósito, ele tem essa função de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, de descrever Deus, e também a função de influenciar, a função de ensinar, a função de formar opiniões. E a realidade em nossos dias é que o louvor contemporâneo, nestes dias, ele não deixa somente de ensinar doutrina, como contraria essa doutrina, e isso é heresia. Isso não é bíblico, pelo contrário, isso é heresia. E isso é preocupante, muito preocupante. Então, você precisa entender uma coisa, a música, ela ensina, a música, ela doutrina, a música, ela penetra sobre a nossa mente, a música, ela evangeliza, a música, ela testemunha, ela cria uma opinião. E essa é a função da música. E nós precisamos, em nome de Jesus, compreender isto. E não ser ignorantes quanto a estas verdades importantíssimas. A minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo ele faça com que tudo isto que foi falado e tratado neste momento possa gerar em nós, primeiramente, arrependimento. Porque muitas vezes fazemos de maneira errada aquilo que Deus exige que seja feito na maneira correta. Então que isso produza em nós uma mudança de passar a fazer da maneira que Deus exige, da maneira que Ele quer ser adorado e glorificado. Que o Espírito Santo venha trabalhar em nós, que o Espírito Santo ele possa nos ajudar, ele possa nos impulsionar e que de facto o nosso louvor e adoração possa ser um modelo bíblico, possa ser bíblico, reconhecendo Deus na sua plenitude. Em nome de Jesus, que esta palavra ela venha persuadir o seu coração, ela venha transformar a sua vida e a minha vida, e que nós possamos louvar e adorar Deus. Não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, mas com conhecimento, descrevendo Deus. Porque o louvor, ele é centrado em Deus. O louvor, ele vai ensinar, ele vai doutrinar, ele vai criar opiniões. E quando nós fazemos isso da maneira errada, nós estamos criando opiniões erradas. E isso é heresia. Que o Senhor traga temor e tremor sobre os nossos corações. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida poderosamente e ricamente. Deus abençoe.